Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é que me ordenou o que devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 44 até o 50. E mais uma vez, Jesus nos coloca numa situação. Nós precisamos crer que Ele é Deus. Vou repetir. Nós precisamos crer que Ele é Deus. Infelizmente, nós encontramos no meio de nós algumas religiões que se dizem ser cristãs, e aí eu vou dizer que são seitas, na verdade, que eles se revestem com uma roupagem de cristãos. Eles têm a Sagrada Escritura, e ali tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Eles costumam ir nas nossas casas, batendo na porta, e aí eles mostram as Sagradas Escrituras e começam a falar de Deus, falar da bondade de Deus, e aí eles pegam passagens do Antigo Testamento para falar a questão do sábado, a questão dos alimentos que se devem comer ou não. Aí falam da carne de porco, que carne de porco não deve ser comida. Aí falam que o sábado deve ser vivido, mas não falam do que é o domingo. Palavra muito bonita, aí prova lá no Antigo Testamento, quando Deus fala a respeito do sábado, que é o dia do descanso, e falam também da questão dos alimentos, porque lá no Antigo Testamento vai falar a respeito justamente da questão da carne de porco e assim por diante. E eles se revestem com uma roupagem de que eles são cristãos também. Lembremos que lá no livro, nos Atos dos Apóstolos, é que vai dizer que foi em Antioquia que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristão. E aí nós nos deparamos com uma situação de que nós
comemos carne de porco e nós comemoramos o domingo como o dia do Senhor. E aí os católicos que não têm uma base doutrinal acabam entrando numa confusão e até saindo da própria Igreja Católica para ir atrás dessas seitas, eu repito, que se dizem cristãs, porque não conseguem entender ou não ouviram esse ensinamento, porque não estudaram o catecismo da Igreja, não estudaram os santos padres e não conseguem compreender que nós, católicos, celebramos o dia do Senhor no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. E os primeiros cristãos, eles celebravam o domingo como o dia do Senhor por causa disso. Jesus ressuscitou no domingo. E o domingo é a nova criação, porque o Antigo Testamento celebra a primeira criação e que, infelizmente, Adão e Eva pisaram na bola. Mas com a ressurreição do Senhor, nós comemoramos a nova criação, a entrada nossa no céu, Jesus que morre, ressuscita no domingo. Então, nós celebramos o domingo como o dia do Senhor, porque nós vemos lá, até nos Atos dos Apóstolos, os cristãos celebrando o domingo, no primeiro dia da semana. Nós vemos isso. Jesus ali no Evangelho de São Marcos, ele, a respeito da questão da pureza e da impureza, ele declara que todos os alimentos são puros. Lembremos nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro teve aquela visão e ele viu um lençol com alimentos em cima, com todo tipo de carne. E Jesus falava para ele, come. Aí Pedro, mas eu não posso comer, porque são comida impura. Aí Jesus disse, eu estou mandando comer, coma. E assim por diante. Só que essas seitas, que elas se revestem dizendo que são cristãs, elas se deparam com uma grande situação que para nós é decisiva diante do que Jesus está a nos falar no Evangelho de hoje. Eles não creem na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles só creem no Pai, o Criador de todas as coisas. Mas na segunda pessoa da Santíssima Trindade eles não creem, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, eles também não comentam, eles também não falam na divindade. Eles não falam que Jesus é Deus e muito menos o Espírito Santo, se é que eles falam até do Espírito Santo. E aqui no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo o seguinte: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Então, quem crê em mim, quem crê nele, crê que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e é Deus. Jesus está dizendo que quem crê nele, crê também naquele que o enviou. E quem o enviou foi o Pai. Foi o Criador de todas as coisas. Quem me vê, ele continua falando, vê aquele que me enviou. Tanto que depois Jesus vai dizer assim, que eu e o Pai somos um. Vocês estão entendendo? Então eu vim ao mundo, Jesus está dizendo, como luz, para que todo aquele que crê em mim, olha,
todo aquele que crê nele, porque ele é Deus, não permaneça nas trevas. Então, aqueles que só crê no Pai está nas trevas. Porque uma vez que Jesus agora se revela e ele mostra que ele é Deus, a prova de que Jesus é Deus é ele multiplicou os pães. Ele andou sobre as águas. Ele ressuscitou Lázaro e outras pessoas. No capítulo 9 do Evangelho de São João, nós temos lá um cego de nascença que passa a enxergar. Uma pessoa que nasce cega, ela não tem como enxergar. Nós vemos lá a transfiguração de Jesus. Ele se transfigura diante de Pedro, Tiago e João lá no Monte Tabor. E aí o pai fala: este é meu filho bem amado. Ouviu, tá vendo? Então a recomendação de Deus é que nós devemos ouvir nosso Senhor. Então ele prova a divindade. E muito mais do que todas essas coisas, ele é aquele que morre e ao terceiro dia ressuscita, como ele mesmo disse que haveria de ressuscitar. E ele ressuscitou verdadeiramente. Por isso que nós estamos neste tempo pascal. E se alguém ouvir as minhas palavras e não a observar, olha só o que é que Jesus vai dizer agora. Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, essa primeira vinda de Jesus, ele veio justamente com essa finalidade. Ele veio para nos salvar. Ele não veio nos condenar. No capítulo 3 do Evangelho de São João, naquele diálogo de Jesus com Nicodemos, ele deixa isso bem claro. Ele não veio para julgar. Ele veio para nos salvar. Ele veio nos tirar do pecado. Ele veio nos tirar das mãos de Satanás. Ele veio nos dar a vida eterna e a vida em abundância. Esse é nosso Senhor. Ele é Deus. Agora veja o que é que ele vai dizer. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. Quem é esse juiz? A palavra que eu falei o julgará no último dia. Então, aquilo que Jesus fala, que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele foi enviado pelo Pai para nos salvar, para nos redimir, esta é a palavra que irá nos julgar um dia. Agora imagine essas seitas aí, que se dizem cristãs, como eu falei no início. Elas falam bonito da Sagrada Escritura, falam de um mundo melhor nesta vida. Tem aqueles que dizem que só 144 mil pessoas serão salvas, como se já estivesse premeditado o número de pessoas, e não está premeditado o número de pessoas, baseado lá no livro do Apocalipse. Mas eles vão desvirtuando a Sagrada Escritura, colocando as coisas fora do contexto. Imagina, meus irmãos, se só 144 mil pessoas fossem resgatadas, que lástima para os outros. Esses 144 mil é uma simbologia para dizer que é um número infinito de pessoas que serão resgatadas. Quer dizer, todos nós fomos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, mas há aqueles que o aceitam e os que não o aceitam. Aqueles que o rejeitam, claro, serão condenados, como Jesus está dizendo aqui no Evangelho de hoje, e é a
própria palavra dele que irá condenar aqueles que o rejeitam. Então, toda vez que alguém bater na porta da sua casa, levando aquelas revistas, você não vai ser mal educado, você vai até receber a pessoa bem. Mas uma das coisas primeiras que você precisa perguntar é se realmente eles creem na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, claro, existem também aquelas seitas que eles creem na Santíssima Trindade. Eles aceitam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, eles aceitam que o Espírito Santo é Deus e o Pai também. Mas aí você tem que perguntar, você é católico? Se eles disserem que não são católicos, aí você vai dizer, olha, eu sou católico, tenho consciência da minha fé e não vou largar a minha fé. Se eles persistirem em ficar falando, aí você faz o convite, olha, uma vez que eu já tenho convicção da minha fé e você persiste em querer falar aí das coisas que você acredita e que não estão de acordo com o que a minha igreja, a Igreja Católica, ensina, então eu te convido, né, aí com toda educação, a pessoa sair, ainda mais se ela continuar persistindo, porque o que elas querem é convencer o católico a largar a Igreja Católica. Aí eles vêm com aquela história que nós somos idólatras, que a Igreja Católica é a Babilônia e tal, e aquelas coisas todas. E se eles derem algum livrinho lá para você, com a educação você vai dizer, olha, eu já tenho o catecismo da igreja e já tenho a Sagrada Escritura, eu não preciso disso aqui. Porque se você pega, e repito, se você não tiver a doutrina da igreja alicerçada, ao ler aqueles livros você vai ficar confuso. Isso vai causar confusão na sua cabeça. E é nessa confusão que esses lobos revestidos de cordeiro, como Jesus falou, esses mercenários, eles vão te roubar. Eles vão te tirar da verdadeira igreja, que é a Igreja Católica. E eles não vão aceitar que a Igreja Católica seja a Igreja de Cristo. Só que a Igreja Católica é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? E Martim Lutero, me desculpe, ele foi um dos precursores que causou essa confusão hoje dentro da igreja, que nós, quando consultamos ali o Google e colocamos lá quantas igrejas evangélicas ou seitas existem no Brasil, está ali mais ou menos 110 mil. Hoje eu estou dizendo 110 mil, mas todo dia eles vão criando uma igreja, que eles vão dizendo que a igreja, na verdade, não é igreja coisa nenhuma, que a igreja é a católica, e vai aumentando, cada dia mais, que vem um aqui, vem outro acolá. Então, estejam atentos. Jesus está deixando bem claro para nós. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já não tem o seu juiz. Ou melhor, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Portanto, eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, é Ele que me ordenou o que eu devia dizer e falar. E falar que Ele é Deus.
Então, percebamos que quando Jesus se proclamou que ele é Deus na cidade de Nazaré, os nazarenos o rejeitaram e quiseram até jogá-lo do precipício. Aí nós nos deparamos também com as autoridades religiosas, também do tempo de Jesus, os fariseus, os saduceus e os herodianos, e assim por diante, os doutores da lei, que rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Não quiseram saber dele. Tanto que eles inventaram toda aquela história e condenaram Jesus de forma injusta. E como eles não podiam matar Jesus, eles levaram a Pilatos, porque Pilatos representava a autoridade civil e eles acabaram matando nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós cremos. É por isso que na profissão de fé nós proclamamos que nós cremos na Santíssima Trindade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, tá vendo? Santa Igreja Católica. Creio no Espírito Santo e cremos na Igreja Católica. Essa é a nossa profissão de fé bem resumida que eu fiz agora, mas que nos domingos nós proclamamos. Então, quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.